Digam glória a Deus. Campanha das portas abertas. Apocalipse capítulo 3, no versículo 8, a palavra de Deus diz que o nosso Deus colocou uma porta diante de nós que ninguém pode fechar. O nosso Deus é um Deus de portas abertas. Não é um Deus de limitações. Não é um Deus que quer restringir as suas bênçãos e o seu mover na sua vida. É um Deus que colocou portas diante de nós. E amados, a principal porta que Deus colocou diante do povo de Deus, diante da humanidade, na verdade, que eu quero falar para você nessa noite, é a porta da salvação. Atos capítulo 16, versículo 31. Se coloca de pé junto comigo agora, para nós lermos a palavra do Senhor. Diz assim, verso 30. Depois, trazendo-os para fora, disse: Senhores, que devo fazer para que seja salvo? Responderam-lhes: crê no Senhor Jesus e serás salvo tu e a tua casa. Repete comigo, vamos lá. Crê no Senhor Jesus e serás salvo tu e a tua casa. Vamos mais uma vez. Crê no Senhor Jesus e serás salvo tu e a tua casa. Desocupa suas mãos, põe a sua Bíblia no seu assento. Eu vou pedir que você dê a palavra do Senhor o melhor aplauso, louvor. Enquanto você aplaude, diga glória a Deus. Senhor, obrigado pela tua palavra, Pai. Eu te agradeço pelo que o Senhor fará nessa noite. Vem com o teu espírito de poder e revelação. Fala ao coração da tua igreja. Opera milagres, Senhor. Satisfaz o teu povo com a tua palavra, Pai. Eu oro e te agradeço pelo que o Senhor fará, em nome de Jesus. Amém e amém, Jesus. Glória a Deus. Pode se sentar, povo de Deus. A maior porta que Deus abriu para a humanidade foi qual? A porta da salvação, amados. Mas por que nós precisamos de salvação? Pastor, eu já sou uma boa pessoa, eu tenho andado, eu tenho feito boas coisas, boas ações, eu cumpro as minhas obrigações na família, diante da sociedade. Tudo isso é muito bom, mas a palavra de Deus diz que diante de Deus isso não é suficiente para nós chegarmos ao céu. A Bíblia fala lá em Romanos capítulo 3, no versículo 23, que todos estão destituídos da glória de Deus. Ou seja, você não pode ser salvo pela sua própria conta. Você não vai conseguir chegar até o céu através dos seus próprios recursos. Eles não são suficientes. Isaías capítulo 59, no versículo 2, o Senhor disse assim para o povo de Israel, revelou, ele disse: as suas iniquidades fazem separação entre mim e vós, ou seja, os nossos pecados fazem separação entre nós e o nosso Deus. Os recursos que nós temos, amados, não é suficiente, recursos pessoais, eu quero dizer, para nós chegarmos ao céu. Veja o que diz aqui no livro de Salmos de número 49, Salmo de número 49, versículo de número 7, diz assim: ao irmão verdadeiramente ninguém o pode remir. Ou seja, ninguém pode comprar a salvação do seu irmão. Não existe nada que você pode fazer, nem por você próprio e nem por outra pessoa. Nós precisamos e dependemos do favor de Deus. Ninguém pode remir o irmão, nem pagar por ele a Deus o seu resgate, pois a redenção da alma deles é caríssima e cessaria-se os recursos. Os nossos recursos não são suficientes para nós nos salvarmos. Você não tem recurso suficiente para poder se apresentar diante de Deus e ser, na verdade, salvo. Nós precisamos dessa porta aberta diante de Deus nas nossas vidas. Deus, então, ele abriu essa porta para a humanidade, entregou o seu Filho, como eu disse para você, em Romanos capítulo 3, no versículo de número 23, que diz que todos nós estávamos destituídos da glória de Deus, ou seja, todos nós estamos fora da aceitação de Deus, daquilo que Deus pode fazer na nossa vida. Mas eu louvo a Deus, eu tenho boas notícias para vocês nessa noite, que estão nos ouvindo. Tenho boas notícias para você. Se no versículo 23 diz que todos estão destituídos da glória de Deus, porque Romanos 5, no versículo 17 até o versículo 19, diz que por causa do pecado de Adão, entrou morte no mundo, entrou maldição no mundo, entrou enfermidade no mundo. Os nossos pecados
pecados, as nossas iniquidades fazem separação entre nós e o nosso Deus. Mas no versículo 24, amado, a boa notícia é essa: nós somos justificados gratuitamente pela sua graça, mediante a redenção que há em Cristo Jesus. Se por outro lado, os nossos pecados nos separam de Deus, a graça do Senhor Jesus está te alcançando nessa noite. É por causa do sangue de Jesus derramado que você pode entrar na presença de Deus e louvá-lo nessa noite com ousadia, com o seu coração aberto, para que você possa louvá-lo, amados. Efésios capítulo 2, no versículo 8 diz: pela graça nós somos salvos, e isso não vem de vós, é dom de Deus, não vem das obras, para que ninguém se glorie. Se você está salvo nessa noite, meu irmão, se você pode se apresentar diante de Deus, é porque a graça de Deus foi apresentada lá na cruz do Calvário. Jesus derramou o seu sangue, e hoje você pode ser uma pessoa abençoada, hoje você pode ser uma pessoa liberta, hoje você pode ser uma pessoa curada. Eu tenho uma novidade para você, amado. Se você tem vivido uma vida de infelicidade e tristeza, não é esse o plano de Deus para a sua vida. O plano de Deus é que você seja feliz, bem-aventurado e tenha boas coisas de Deus na sua vida. Se você acredita nisso nessa noite, meu irmão, Deus colocou essa porta aberta na tua vida. Porta da salvação está aberta para você. O evangelho significa boas novas, ou seja, você sabe que as coisas não estão boas lá no mundo. Lá no mundo há trevas, lá no mundo há escuridão. Salmo de número 60. Mas, amado, mas para vós que temeis o nome do Senhor, nascerá o sol da justiça. Dê um aplauso, louvor ao nome do Senhor nessa noite. Aleluia. Glória a Deus. É muito simples você se beneficiar dessa porta. Olha, pastor, eu acredito nisso, eu acho muito bom isso que você está falando, mas eu não sou a pessoa melhor para estar numa igreja, eu não sou a melhor pessoa, eu tenho várias dificuldades, sabe? Eu fumo, eu tenho um vício, eu tenho um temperamento explosivo, eu não sou a melhor pessoa. Talvez quando eu me endireitar e eu me consertar. Veja, qualquer pessoa, se primeiro ela tentar resolver os seus problemas e se ajeitar para depois ir até Jesus, se você tiver essa capacidade de resolver os problemas do seu caráter e o problema do seu pecado, então para que Jesus morreria na cruz? Me diga. Você não pode fazer isso, né? Você pode paralisar os seus vícios temporariamente, você pode paralisar a sua vida errada temporariamente, mas é só uma máscara. Amados, para nós sermos aceitos diante de Deus, precisamos do sangue de Jesus nas nossas vidas. Ele vai tornar você uma nova pessoa. Primeiro você entra na presença de Deus. É muito simples isso. Mas será que é só isso que eu tenho que fazer? O que você tem que fazer? O apóstolo Paulo, ele deu essa resposta para o carcereiro. Lá em Atos capítulo 16, ele disse para o carcereiro: o que eu devo fazer para ser salvo? Você está anotando isso aí? Isso é uma tese, é uma resposta muito difícil. É uma tese de mestrado, de doutorado. Para vocês que estão estudando, pegue as suas apostilas, o seu caderno, a sua caneta, abram os seus notebooks, anotem isso, que isso é uma resposta muito difícil. O que Paulo respondeu no versículo 31? Resposta difícil essa, hein? Crer no Senhor Jesus e será salvo tu e a tua casa. O quê? Só isso? Irmãos, só isso que você precisa. Pastor, e a minha dificuldade, e as minhas dificuldades? Isso aí é uma outra história. Entrega a sua vida ao Senhor e confia nele, que o mais ele vai fazer. Aquele que começou a boa obra, ele vai completá-la até o dia de Cristo. Quando você depende da sua própria força e da sua própria performance, você vai ficar de tombo em tombo. Mas quando você confia em Deus e se lança na presença de Deus, o Senhor Jesus vai te transformar de glória em glória, como pelo Espírito. O Espírito de Deus vai te mudando, vai te transformando, e você vai ficando mais parecido com o Senhor, e a glória de Deus vai sendo vista na sua vida. Deus não está parando a sua obra na sua vida, a despeito das suas falhas, a despeito das suas dificuldades. O trabalho de Deus não para. Deus continua agindo. Saiba que o Espírito de Deus está agindo na sua vida nessa noite. Enquanto você vem para o culto, você louva, você adora, mesmo nas lutas e nas dificuldades. Enquanto você louva o Senhor, as portas e as prisões estão sendo preparadas por Deus para serem abertas. Prisões que estão na sua vida vão sendo destruídas. Como Paulo e Silas, que louvou na hora da dificuldade, mas Deus estava trabalhando. Amado, Deus está trabalhando no seu temperamento. Deus está trabalhando no seu caráter. Deus está agindo. Não vai ser você quem vai fazer essa mudança, mas vai ser o Espírito Santo de Deus e a palavra de Deus que vai agir na sua vida. A santificação, ela vem através de quê?
Não tente. Eu sei que nós temos o ser humano, ele tem essa necessidade de resolver a coisa pelo seu próprio jeito. Senhor, deixa comigo, eu vou dar um jeito nisso. Aí você às vezes muda a sua aparência. É claro, como um cristão, você vai procurar vestir uma roupa decente, você vai ter um brilho de servo de Deus, mas a transformação não vem de fora para dentro. A transformação, ela vem de dentro para fora. Deus inunda todo o seu coração, de forma que os seus caminhos vão sendo aplanados pelo Senhor. O livro de Isaías fala, lá no capítulo 26, diz que a vereda do justo é plana. Senhor, tu que é justo, aplanas a vereda do justo. Levanta a sua mão direita comigo e diga assim, diga, precioso Pai, diga assim, precioso Espírito, me ajuda a servir o Pai, me ajuda a agradar o Senhor. Diga, Senhor, aplana as minhas veredas. Aleluia, Deus vai endireitar os teus caminhos, meu irmão. Você não serve a Deus à toa. Deus está agindo na tua vida. Deus vai continuar a obra que Ele começou na sua vida. Não é difícil servir a Deus. Quem pensa em fazer isso pelo seu próprio desempenho, pela sua própria força, não vai conseguir. A pessoa diz, eu vou desistir, eu não consegui. Você estava tentando fazer na tua própria carne. Gálatas capítulo 6 diz que se nós andarmos no Espírito, você não vai cumprir as concupiscências da carne. Se você andar também no Espírito, você também não fica debaixo da lei. Pode ver isso. Você fica fora da lei quando você anda no Espírito, mas se você anda segundo a direção do Espírito de Deus, quando Deus controla você, as concupiscências da carne não são realizadas mais. Ou seja, você vence a resistência da carne, o Espírito controla você e você anda em novidade de vida. Irmãos, Deus tem grandes bênçãos para serem feitas na sua vida. Você não vai ficar onde você está. Onde você está não é necessariamente onde você vai continuar. A sua situação é temporária. Deus está trabalhando. Deus vai lançar a sua vida a quilômetros na frente. A sua fidelidade a Deus vai operar, vai fazer com que a mão de Deus se mova na sua vida, meu irmão. Essa porta que Deus abriu para nós, a porta da salvação, não foi apenas para ter pessoas na igreja fazendo um culto, mas não, é para mudar a sua vida, amados. Marcos capítulo 16, versículo 16, olha como é que é difícil essa porta, para nós termos o benefício dessa porta. Marcos 16, 16 diz lá, quem crer e for batizado será salvo, quem não crer será condenado. É difícil isso, irmão? Quem crer e for batizado, meu Deus, tem que ter alguma coisa a mais, tem que ter mais alguma coisa, é só isso. As outras coisas Deus vai continuar fazendo a obra. Diga, Deus, completa a tua obra na minha vida. João capítulo 1, no versículo 2 diz o quê? Mas a todos quanto o receberam. É só você receber o Senhor. Senhor, eu não posso fazer por mim mesmo. Eu não tenho uma força, Senhor. Eu gostaria de ter mudado nisso e naquilo outro. Mas eu coloco a minha vida nas tuas mãos para que tu me use para a tua glória. Deus vai fazer grandes coisas na sua vida, meu irmão. A todos quanto receberam deles o quê? Deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus. Poder quer dizer, a palavra ali se traduz por autoridade, duname. O poder de Deus está agindo na sua vida hoje para transformar você num filho de Deus. Você é luz, você é sal da terra. Essa porta está aberta na sua vida e você vai ganhar outras pessoas para Jesus, meu irmão. Salvação, ao contrário do que dizem, não é uma coisa difícil, não é, meu irmão. Quando Jesus disse lá em Mateus, ele disse, o reino de Deus, nesse tempo, ele disse, o reino de Deus é tomada força, ou seja, estava na época da lei, era preciso resistência, era preciso esforço humano, você está entendendo? Por isso que Jesus falou isso, o reino de Deus é tomado à força, por isso que ele falou isso. Mas agora na época da graça, amados, o pior pecador, enquanto a pessoa melhor está tentando ser aceita por Deus, ela não tem força para conseguir mudar, mas o pior pecador, quando ele se rende ao Senhor Jesus, Deus faz dele uma grande obra, e faz dele uma bomba, uma dinamite, para ser usado na sua obra. Quantos aqui nessa noite acreditam assim? Você acredita? Você recebeu o poder de filho de Deus. Diga, eu tenho autoridade de filho de Deus. Essa autoridade, amado, ela não vai mudar, ela não muda na sua vida, meu irmão, de forma nenhuma. Veja o que diz em Mateus capítulo 27. Por quê? Houve um rompimento. As escrituras dizem que quando o Senhor Jesus ele estava lá na cruz, ele estava para morrer. Mateus capítulo 27. Veja o que diz as escrituras. Versículo 50, versículo 51. Diz assim, e Jesus clamando outra vez, com grande voz entregou o Espírito. O versículo 51, olha o que diz, ó. Eis que o véu do santuário se rasgou em duas partes,
de alto a baixo, de cima a baixo. O que isso tem a ver, pastor Davi? Tem a ver o seguinte: quando Jesus entregou o seu Espírito, ele olhou, o que tem mais para fazer por eles? Já estou carregando os pecados, estou carregando a cruz, estou carregando as enfermidades, estou carregando as maldições, eu estou morrendo no lugar deles, para que eles possam ter vida abundante, eu estou me fazendo pecado e maldição, para que eles possam receber a minha justiça. Vocês têm a justiça de Deus sobre a vida de vocês. Aleluia! Irmão, quando você for orar, deixa eu dizer uma coisa, vou acabar de explicar isso aqui. Quando você for orar, olha, chegue a Deus com ousadia, meu irmão. Chegue a Deus com ousadia, sabe? Lá em Hebreus, lá no capítulo 10, Deus me dá isso aqui agora. Hebreus no capítulo 10 diz para nós entrarmos na presença de Deus com ousadia. Porque o véu, a sua carne foi rasgada. O que é o véu aqui? O véu é a carne do Senhor Jesus, que foi rasgada lá naquela cruz, que foi moída. Ele pagou um preço de pecado, de maldição, para que você fosse justo. Eu não poderia ser aceito diante de Deus, mas a justiça de Jesus, sendo paga lá na cruz, Jesus se fez maldição, para que hoje eu pudesse ser feito justiça de Deus. Eu não preciso mais agora, será que eu vou ser aceito por Deus? Nessa semana eu cometi uma falha, cometi um erro, eu não sei se eu vou ser aceito por Deus. Sabe, amado, você vai ser aceito por Deus sim, porque quando Jesus morreu na cruz, ele estava pagando pelos pecados do seu presente. Você aceitou Jesus? Então meus pecados que eu cometi no passado já estão perdoados. Diga, Deus perdoa os meus pecados passados. Deus, o sangue de Jesus, perdoa os teus pecados do presente. Quando você comete uma falha, apesar da sua consciência te acusar, quando você diz, Pai, eu pequei, me perdoa. Naquele mesmo instante o sangue de Jesus, pum, te perdoa. Deus te vê como puro, santo, abençoado e sem rejeição. A sua consciência que te acusa, mas Deus não. Deus te vê lá totalmente na posição de ser aceito. 1 João capítulo 4, verso 17, o apóstolo João, ele escreveu, assim como ele é, nós somos nesse mundo. Como Jesus é lá no céu agora, aceito por Deus, querido, amado por Deus, abençoado, nós somos assim também. Por quê, pastor Davi? Porque nós somos o corpo de Cristo aqui na terra. Do mesmo jeito que o Senhor Jesus está lá no céu, amado pelo Pai, você também é amado pelo Pai, meu irmão. Nas tuas mãos, o véu foi rasgado. O que é o véu? O véu é o impedimento. Olha, deixa eu explicar para você. Tem um templo. No templo tinha o lugar santo, no templo tinha o átrio, o lugar santo e o santo dos santos. O que é isso? Vamos dar o exemplo como se fosse aqui a nossa igreja. O átrio é lá fora naquele pátio lá, onde a gente faz os lanches, não é verdade? Os crentes comem a beça, né, irmão? O povo para comer, e vocês são os piores, gente. Vocês são os mais terríveis, os crentes dessa igreja são os mais terríveis. Só na oração. Então é aquela parte lá, onde os irmãos conversam mais, você fica mais à vontade, você come à vontade, bolo para toda semana, comida, né, irmão? Vocês são terríveis. Tem que fazer uma reunião de doutrina disso aí, né, pastor César? Né? Lá é o átrio. Aqui onde vocês estão é o lugar santo. E vamos dizer, por assim dizer, que o altar seria o santo dos santos. O povo comum, naquela época, ficava no átrio. Os sacerdotes, eles entravam no lugar santo. E uma vez por ano, o sumo sacerdote, ele apresentava a Deus uma oferta, ele entrava uma vez no santo dos santos. O que ficava no santo dos santos? A arca. A arca era símbolo máximo da presença de Deus, era onde Deus estava. Ele não podia de forma nenhuma entrar ali em pecado ou errado, senão ele era consumado, ele era morto ali. Então, quando o sumo sacerdote ia entrar, amarrava-se uma corda na sua cintura, e ele ia lá preocupado, será que Deus vai me aceitar? Será que eu errei? Ele ia lá oferecer o sacrifício. Se alguma coisa acontecesse, o povo puxava ele de lá, com a corda, né? Hoje não, meu irmão, o véu se rasgou, tinha um véu no lugar santo, o povo ficava lá, ali dentro está o santo dos santos, onde a glória máxima de Deus está naquele lugar. Naquele tempo, só o sumo sacerdote podia. Eu vou até ler isso aqui para você. Você quer acompanhar comigo? Olha aí, ó. Hebreus capítulo 10. Hebreus capítulo 10, versículo 19. Olha que coisa extraordinária, amados. Só o sumo sacerdote podia entrar, né? Mas agora, porque o véu foi rasgado, olha, deixa eu te falar sobre esse véu. Esse véu tinha 20 metros de altura. Não é véu como o da sua casa, um tecido fino, não. Que bate o ventilador e sopra, não, assim, a balança, não.
era um tecido grosso assim, 10 centímetros, tá, irmãos? Ó, era uma parede, fala véu, mas era uma parede, praticamente impossível de que esse véu pudesse ser rasgado. Eles diziam assim, nenhuma junta de boi puxando de um lado do outro poderia rasgá-lo de baixo a cima. Seria o normal rasgar ele de baixo para cima. Mas o véu foi rasgado de cima para baixo. Ou seja, quando a morte de Jesus, quando o Senhor Jesus derramou o seu sangue e ele morreu, ele expirou, ele disse, está consumado, entregou o seu espírito. Não foi isso que diz lá em Mateus capítulo 27, verso 51? O véu se rasgou, irmãos, não de baixo para cima, mas de cima para baixo. Ou seja, a bênção, a morte de Jesus chegou lá no céu, bateu no céu e o Pai. Agora eles podem entrar no Santo dos Santos. O véu se rasgou de cima para baixo. Isso quer dizer, não mais o sumo sacerdote só pode entrar lá, mas agora qualquer pessoa que receber Jesus, que entrar pela porta da salvação, vai entrar no Santo dos Santos com ousadia. Dê um aplauso bem forte, louvor ao Senhor nessa noite, amado. Aleluia, glória a Deus. Obrigado, pastor. Obrigado. Deixa eu ler aqui Hebreus capítulo 10. Isso aqui é tremendo, olha, veja isso aí, marca na sua Bíblia. Na minha tá, porque o usurpador é o diabo. Ele quer roubar de você a palavra de Deus. Eu prego para você aqui, aí ele vai colocar num vídeo, na boca de uma pessoa, até na boca de um crente. Não é bem assim não, meu irmão. É assim sim, meu irmão. Jesus morreu, derramou o seu sangue por você. Você é aceito por Deus. Você está saindo com o favor de Deus, meu irmão. Com o favor de Deus, você está entendendo? Olha o que diz aqui, ó, Hebreus 10, verso 19. Tendo, pois, irmãos, intrepidez para entrar no santo dos santos, pelo sangue de Jesus, pelo novo e vivo caminho, que ele nos consagrou pelo véu. Olha, novo e vivo caminho. Glória a Deus. Antes, na época da lei, os fariseus, saduceus, mestres da lei, ficavam cheios de arrogância e não se humilhavam. Não estavam sendo aceitos por Deus. Deus não estava recebendo. Jesus falou assim, ó, esse povo me honra com seus lábios, mas o seu coração está longe de mim. E Jesus teve que explicar para eles uma parábola. Olha, a parábola do publicano, né? Aí explicou, falou, olha, tem aqueles que quando vão orar, orava lá com a cabeça levantada. Naquela época, tinha que ser assim, tinha que ser com o máximo de humilhação. Senhor, será que tu vai me aceitar? E teve um que orou com a cabeça bem inclinada, com bastante humilhação. Meu irmão, hoje, por causa do véu que foi rasgado, por causa do sangue de Jesus que foi derramado, você pode entrar na presença de Deus com ousadia. Sabia? Você não precisa, se você quiser orar ajoelhado com a cara no pó, pode fazer, não tem problema nenhum. Mas se você quiser orar olhando para cima, porque agora você pode fazer isso. Você tem um favor de Deus, Deus está lá do céu olhando para você. Entra com ousadia na presença de Deus, meu irmão. Ousadia, Pai, obrigado, Senhor, através do seu Filho, eu agora sou um filho amado, sou a tua igreja, sou abençoado, todas as bênçãos nas regiões celestiais me pertencem e estão na minha vida, glória a Deus. Olha o versículo 20, pelo novo e vivo caminho, verso 21, tendo grande sumo sacerdote sobre a casa de Deus, aproximemo-nos com sincero coração, em plena certeza de fé, tendo o coração purificado da má consciência e lavado o corpo com a água pura. O que é a água? É a palavra de Deus. Vocês já são aceitos por Deus. A porta da salvação já foi aberta e você já entrou. Quem aqui já entrou na porta da salvação aí? Aleluia, glória a Deus. E quem não entrou pode entrar, porque Deus não está limitando ninguém. 2 Pedro capítulo 3, versículo 9, diz que Deus não quer que ninguém se perca, mas que todos cheguem ao arrependimento. É fácil ser salvo, meu irmão. Vamos entrar por essa porta. O Espírito Santo vai te dar essa ajuda que você está precisando. Você vai ser uma bênção em nome de Jesus. Chega com ousadia, meu irmão. Ó, aqui fala, ó, coração purificado da má consciência. Deixa eu te falar uma coisa sobre isso aqui. Deixa eu te falar uma coisa sobre isso. Má consciência. O diabo acusa você na sua mente. Viu? Na sua mente. Ele vai lá acusando você. Ai, meu Deus, eu tenho tanto erro, eu tenho tanta falha. Eu nem vou tomar ceia. Pastor, eu não vou tomar ceia hoje não. Aí a pessoa até falta. Meu irmão, o sangue de Jesus purifica a sua consciência. Você não precisa ter má consciência. Tenha consciência não das tuas falhas e dos teus erros. Tenha consciência do que Jesus fez por você. Não se olhe como você se olha. Oh, que revelação, né, mano? Mas veja bem, você vê as suas fraquezas. Você se olha no espelho e vê as suas fraquezas, suas limitações, às vezes doença,
faltas, você se olha assim, mas Deus não te vê assim. Deus olha para você e vê você abençoado, vê você curado, vê você fortalecido. Vê lá, eu tenho satisfação nele e nela, porque o meu filho pagou pela salvação dele. Eu abri uma porta para ele e para ela. Não tenha má consciência. Tenha consciência de que Deus te ama, de que Deus te aceita. Você vai ver como muitas e outras bênçãos vão estar chegando na sua vida. Quão pobre, pecador, miserável, perdido que eu sou. Não sei se eu vou para o céu. Não tenha esse tipo de consciência. Isso parece ser uma ideia nobre. Parece ser uma ideia nobre. Mas tenha consciência de que você é favorecido por Deus. Que vocês são aceitos por Deus. Sabe? Vocês são filhos amados do Deus Todo-Poderoso. Vocês são a menina dos olhos de Deus. Deus está amando você. Deus abriu a porta da salvação para Zaqueu. Zaqueu estava totalmente perdido. Lucas capítulo 19. Perdido, cobrador de impostos, enrolava as pessoas, odiado pelo povo, ladrão, mentiroso, corrupto. Poxa, detonei o cara, hein, irmão Beto? Acabei com um cara aqui. Mas olha o que Jesus fez. Quando ele viu Jesus passando, resolveu acompanhar, subiu numa árvore e estava lá olhando. Jesus já conhecia o coração dele e disse: olha, Deus, irmãos, muitas coisas para ele poder agir, ele precisa de tempo, sabia? Ele não tem pressa. Mas quando o assunto se trata da salvação, Deus tem pressa. O que Jesus disse? Ele disse: Zaqueu, desce depressa, porque hoje me convém estar na sua casa. Quando se trata de salvação, Deus quer agir logo. Aquilo que Deus tem na sua vida, Deus quer agir de uma vez. Deus quer te libertar, Deus quer te salvar, Deus quer fazer uma obra na sua vida completa, da cabeça aos pés. Diga, levanta sua mão direita comigo e diga: eu sou abençoado da cabeça aos pés. Fala mais alto e mais forte. Mano, que vocês estavam meio... Vamos lá, de novo, mais alto e mais forte. Diga: eu sou abençoado da cabeça aos pés. Aleluia. Dê um aplauso, louvor ao Senhor nessa noite. Glória a Deus. Aleluia. Glória a Deus. Efésios capítulo 2, versículo 19 diz que quando você recebeu o Senhor, automaticamente, é automático, você estava perdido, aí você foi achado. Automaticamente você passou a ser membro da família de Deus. Aleluia. Você não está perdido não, meu irmão. Você é amado, você é cuidado por Deus. Você está numa igreja que te ama, que ora por você. Você não vai sucumbir, você não vai fracassar. Os ventos da vida não são para te derrubar, vão só deixar você mais forte e vão capacitar você para maiores bênçãos na sua vida. Pastor, mas está tão difícil. Segura firme aí, segura firme, porque essa dificuldade aí é para trabalhar na sua vida, é para Deus colocar uma bênção grande e maior na sua vida, meu irmão. Você faz parte da família de Deus. De forma nenhuma você será lançado fora. Deus, Ele ama você. Deus, Ele ama você. Você é projeto de Deus. Toda a obra do Senhor Jesus, todo o sangue derramado do Senhor Jesus foi para que a porta da salvação fosse aberta na sua vida. Amém? Toma o benefício dessa porta, meu irmão, em nome de Jesus. Não deixa que essa porta, não desperdiça aquilo que Jesus fez, não. Ok? Não desperdiça, não. Com obras da carne, não. Eu não sei se vai. Má consciência. Eu não sei, irmão, eu tenho falhado muito. Deixa Deus trabalhar na sua vida. Deus começou a boa obra e Ele vai completá-la até o dia de Cristo. Amém? Fique com essa palavra, que Deus abençoe a sua vida. Sai do seu lugar e vem até aqui na frente comigo, que eu quero orar por você.